Essa atividade prática tem o objetivo de te ensinar a usar a estrutura de repetição for na linguagem C. E para isso, vamos desenvolver um algoritmo para trabalhar com o cálculo da média aritmética de um conjunto de notas de um aluno. Esse é um conhecimento de fundamental importância para que você possa avançar os seus conhecimentos sobre estruturas de repetição. Vamos lá! Estou aqui no ambiente do Visual Studio Code, o nosso ambiente de desenvolvimento na linguagem C, e se você ainda não sabe como instalar e configurar o Visual Studio Code para programar em C, clica aqui no card que nós temos um vídeo onde nós te explicamos com detalhes sobre como fazer esse procedimento. E nessa aula nós vamos criar um programa, um algoritmo, para calcular a média aritmética de uma série de N notas digitadas pelo usuário. O programa deve solicitar do usuário a quantidade N das notas que irão ser digitadas, bem como cada uma das N notas. Como saída, como resultado, o programa deve exibir a média dessas N notas que foram digitadas. É um programa que não é muito simples de ser criado, mas é perfeito para que você comece a entender a estrutura e a mecânica de funcionamento da estrutura de repetição for. Considerando o modelo de 3 etapas, esse algoritmo recebe como entrada um valor inteiro n e uma quantidade n de notas, que são as informações digitadas pelo usuário, e exibe como saída a média aritmética dessas notas digitadas. Bom, eu vou começar a escrever meu algoritmo dentro da função main, descer um pouco a tela. Eu vou começar com o processo de declaração das variáveis. E nesse algoritmo eu vou precisar de 2 variáveis. Uma variável do tipo inteiro, chamada n, que vai armazenar a quantidade de notas solicitadas do usuário. E em seguida eu vou declarar uma variável do tipo float, chamada média, e vou inicializá-la com 0. Essa variável média ela é responsável por armazenar o resultado do algoritmo, a média aritmética de todas as notas que foram digitadas. Bom, uma vez que eu terminei o processo de declaração das variáveis, eu posso partir para o processo de solicitação das notas, que nesse algoritmo desempenha um papel de entrada e processamento ao mesmo tempo. Bom, eu vou começar o processo de entrada utilizando um comando de saída padrão. Eu vou utilizar o printf e vou emitir para o usuário a seguinte mensagem: digite a quantidade de notas, (espaço). Logo em seguida, eu vou utilizar um comando de entrada padrão, um scanf, para solicitar do usuário a quantidade n de notas. Eu vou interpretar essa informação como sendo um valor inteiro, por esse motivo eu vou utilizar o formatador %d e vou armazenar esse valor digitado pelo usuário dentro da variável n. Bom, uma vez que eu solicitei a quantidade n de notas, eu vou começar o processo de solicitação de cada uma dessas n notas. E para fazer isso, eu vou utilizar uma estrutura de repetição. Eu vou começar com o comando for, vou declarar o seu iterador, o valor da variável i começa de 0 e repete enquanto o valor de i for menor do que n, ou seja, o valor da variável i vai assumir todos os índices desde o 0 até o índice n-1 e vai ser incrementado de uma em uma unidade. Vou escrever i++. Então, essa estrutura de repetição for ela é responsável por solicitar ao usuário cada uma das n notas que vão ser calculadas na média aritmética. Então, vou colocar aqui no comentário, repete n vezes. Bom, e dentro do comando da estrutura de repetição, eu vou começar com um comando de saída padrão, printf, para solicitar do usuário cada uma das notas. Eu vou escrever a mensagem, digite a nota, e vou utilizar o comando formatador %d, (espaço). Bom, o que é que eu quero que seja exibido no lugar do %d? Eu quero que seja exibido o valor ordinal da nota que vai ser digitada, por exemplo, a primeira, a segunda, a terceira, em cada uma das repetições. Então eu vou colocar aqui, vírgula, e vou colocar i+1. Bom, por que eu utilizei o valor i+1 e não apenas o valor i? Isso é uma mera correção de índice. Eu fiz isso pelo fato de que o valor de i começa de 0. Então, na repetição 0, a primeira repetição, eu preciso que a mensagem seja exibida como digite a nota 1, e assim sucessivamente. Bom, logo em seguida, vou criar uma variável chamada nota. Essa variável vai ser responsável por armazenar cada uma das n notas digitadas pelo usuário. Eu vou utilizar, então, um comando de entrada padrão, um scanf. Vou interpretar o que o usuário digitar como sendo o valor com casas decimais, um valor float, vou utilizar o formatador %f,
e vou armazenar essa informação dentro da variável nota. Bom, e o que é que eu preciso fazer depois que obtive cada uma das notas? Eu preciso somar esse valor de cada uma das notas dentro da variável média. Eu vou escrever o comando média, recebe o conteúdo pré-existente, já existente dentro dela, mais o valor de cada uma das notas. Bom, o que é que isso significa? Qual o papel da variável média? A variável média funciona como um acumulador, de maneira que, ao final de todas as estruturas de repetição, a variável média tem um somatório total de cada uma das notas que foram digitadas pelo usuário. Então, eu vou colocar o comentário acumula cada uma das notas. Bom, e após sair da estrutura de repetição, eu preciso concluir o meu cálculo, o meu processamento. Acontece que a média aritmética ela não é representada apenas pelo somatório de todas as notas. Eu preciso, em seguida, dividir este resultado pela quantidade total de notas que foram somadas. Então, eu vou escrever o comando média recebe o próprio conteúdo dela dividido pela quantidade de notas que foram somadas, que nada mais é do que o conteúdo da variável n. Então, o que eu faço aqui? Nós dividimos por n para calcular a média. Descer um pouco mais a tela. E uma vez que eu terminei o processamento do nosso algoritmo, a gente pode partir para o processo de exibição da média, que no algoritmo exerce o papel de saída. Bom, a exibição da média é muito simples. Eu vou utilizar um comando de saída padrão, um printf. Vou começar com um pulo de linha, um /n, e vou imprimir a seguinte mensagem. Média, dois pontos, e vou colocar %f para exibir o conteúdo da variável média. Vou colocar aqui média. Bom, eu vou colocar um 0.2 para formatar apenas duas casas decimais no valor da média final que foi exibida. Bom, não posso esquecer do ponto e vírgula no final. Bom, uma vez que nós terminamos o nosso algoritmo, nós podemos executá-lo para verificar se ele realmente funciona da forma que nós estamos planejando. Vou clicar na opção Run Code. Bom, uma vez que o programa foi executado, eu vou digitar 4 notas. Vou colocar o valor 4, pressionar Enter. Bom, percebo que o programa já me solicitou a primeira nota. Eu vou digitar as seguintes notas. Vou digitar 3, a segunda nota 4, a terceira nota 5 e a quarta e última nota 6. Bom, para estas notas digitadas, eu espero como saída uma média igual a 4,5. Vou pressionar Enter. Exatamente o resultado que o algoritmo me fornece. Isso mostra que o algoritmo funciona realmente da forma que nós havíamos planejado. E essa foi a nossa atividade prática. Se você possui alguma dúvida a respeito de qualquer parte da implementação, coloca aqui abaixo nos comentários que nós teremos o maior prazer de te responder. E não se esqueça de que essa mesma atividade também está disponível em várias outras linguagens de programação. Se você tiver interesse, pode conferi-las por meio dos links disponíveis aqui na descrição. E se você gostou do vídeo, clique em gostei e se inscreva no nosso canal. Nos siga também em nossas redes sociais. Um forte abraço para você e até mais.